ore, se envolva em nome de Jesus. Tá bom? Dado o recado, você abre a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Do verso 18 ao verso 32. E eu gostaria que você, mais uma vez, ficasse de pé. Com esse friozinho, é bom esse levanta e senta. Vai manter você aquecido e acordado. Não deixe ninguém dormir aí, por favor. Vamos ler da seguinte forma. Eu vou ler os pares e a congregação, que é tão linda, vai ler os ímpares de maneira forte. E diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Pode sentar. Deus abençoe a sua santa e maravilhosa palavra. Amados, quando Paulo escreveu esta carta, ele tinha noção clara da realidade humana, sendo ele mesmo um observador cultural. Paulo escreve dentro do contexto. Então, Paulo está totalmente contextualizado com o que ele escreve, porque ele é um observador. Ele está vendo a sociedade em plena decomposição. Ele está vendo isso. E Paulo escreve a partir desta visão que ele tem de mundo, a cosmovisão que ele tinha do mundo de sua época.
Paulo estava na cidade de Vassa de Corinto, convivendo com a degeneração total, plena da moralidade humana. Ele estava na cidade da prostituição, da porneia, da injustiça, da violência, o que facilitou muito aquilo que ele escreveu. Eu aqui em São Vicente, eu posso descrever hoje sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que eu ouço, não é isso? E Paulo via isso, de um modo geral, no mundo gentílico. E Paulo escreve, ele está em Corinto, escrevendo aos romanos, ele escreve dentro desse contexto. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai mostrar o caos, então, que o pecado submeteu o homem, a condição em que o pecado e a natureza pecaminosa entregou a raça humana, uma raça totalmente degenerada, prostituída, longe, afastada da graça de Deus. Do verso 18 ao verso 23, Paulo então ele vai apresentar a gravidade da natureza, do pecado, como nós podemos compreendê-la. Primeiro em duas vertentes. Primeiro Paulo vai falar da depravação total do homem. A depravação causada pelo pecado afetou todo o homem, ou seja, todo o seu ser. Os teólogos chamam isso de depravação total, no sentido que afetou aquilo que o homem sente, aquilo que o homem toca, a sua moralidade, a sua mente, os seus desejos, os seus motivos, as suas vontades, ou seja, todo o ser do homem foi afetado pelo pecado. Quando aquele casal lá no paraíso caiu, toda a raça caiu junto. Em Adão, todos nós caímos e nos tornamos uma raça pecadora. E um abismo chama outro abismo. A iniquidade, ela foi tomando agora forma, como que aquilo que estava potencial pela infecção do pecado se potencializou. A ponto de, não muito tempo depois, Deus resolver dar cabo da raça humana, e nós conhecemos a história de Noé. Eis a história de Noé, que era um homem reto, íntegro entre os seus contemporâneos, andava com Deus, mas a sociedade de Noé não. Era uma sociedade totalmente deturpada, e Deus destrói aquele mundo antigo com um dilúvio. Deus dá um start reiniciando o mundo através da família de Noé. Não muito tempo depois, o homem novamente está totalmente afastado, construindo uma grande torre, nós conhecemos a história, a Torre de Babel, e Deus resolve espalhar a humanidade pela face da terra. Durante a história, Deus exterminou, através da sua ira, várias civilizações. Cidades inteiras foram destruídas por causa da degeneração, do caos causado pelo pecado, e chegou um ponto que o cálice da ira de Deus derramou, e ele teve que destruir aquela sociedade que não tinha mais capacidade de reconstrução, se não fosse o poder da graça. Deus fez isso também quando enviou Israel para dentro da terra de Canaã, um lugar que 18 civilizações já não existiam mais. As civilizações cresciam, se desenvolviam, se prostituíam e de repente acabavam. Quando Israel é enviado para Canaã, era para tirar aquele povo de lá, estabelecer a partir da terra de Canaã um povo santo, uma referência para o mundo. Esse é o padrão de Deus de sociedade. A partir da família de Abraão, todo mundo sendo abençoado. João Calvino dizia que não somos tão maus quanto podemos ser. Mas isso acontece apenas por causa da graça que restringe, a graça de Deus que restringe o pecado. É como se a graça de Deus criasse uma barreira para impedir a decomposição da sociedade. E esta graça hoje é estabelecida através da presença da igreja. Jesus disse que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo.
O sal que preserva é a presença da igreja, dos adoradores de Deus, daqueles que santificam o nome de Deus, daqueles que santificam o dia do Senhor, daqueles que resolvem guardar os mandamentos do Senhor e tornar um padrão moral para o mundo, é que impede a decomposição total do mundo. Daqueles que são luz do mundo, luz que lança exatamente luz sobre a escuridão, sobre o pecado. A presença de um crente na sociedade, ele transforma o contexto. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram em São Vicente, glória a Deus por isso. A presença de alguém que vive o poder do Evangelho na sua vida, que testemunha de Cristo Jesus, cria uma barreira para que a decomposição não aconteça na sociedade. Por isso, a igreja precisa existir em cada cidade. Um povo que adora a Deus, que vive os valores do reino de Deus, para que o mundo possa ver a glória de Cristo através da igreja. Porque se você tira a igreja do mundo, o mundo estará em total trevas. Densas trevas, terríveis trevas. Então, quando Calvino diz que nós somos tão maus quanto podemos ser, ou não somos tão maus quanto podemos ser, ou seja, poderemos estar muito pior, mas o Evangelho entrou nas nossas vidas, a boa nova do céu, Deus nos resgata do império das trevas, nos transplanta para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, estabelece em nós valores elevados, e nós passamos a viver esses valores. Primeiro, que a corrupção em nós é parada. Segundo, nós tornamos então o elemento de Deus para também impedir a decomposição desse mundo. Nós mesmos somos totalmente corruptos, porque de uma maneira ou de outra, o pecado contamina tudo o que nós pensamos, desejamos e fazemos. Somente a presença de Deus em nós pode impedir isso. Por quê? Porque nunca tememos a Deus da maneira como deveríamos. Nunca amamos a Deus como deveríamos. Nunca obedecemos com todo o nosso coração completamente puro. Em resumo, o pecado nos condenou a uma situação de depravação. Então é preciso de intervenção. E Deus fez isso quando mandou Jesus. Um povo que estava em trevas viu grande luz. A notícia que recebia era boa nova. A boa nova, o Evangelho veio do céu, o Evangelho é Cristo Jesus. E nós anunciamos assim o Evangelho. Então, a primeira evidência aqui é da depravação total. Paulo está escrevendo e ele está destacando que a sociedade está totalmente corrompida e somente a presença da igreja pode parar. A presença do Evangelho, da vida de Cristo que pode parar esse mundo tenebroso. Segunda evidência é a manifestação da ira de Deus. E o que Paulo queria falar sobre a ira de Deus, e ele começa no verso 18, revelada do céu contra. Nós estamos diante de um contexto de um Deus irado, de um Deus furioso, de um Deus que quer punir, de um Deus cruel. Contra o que e contra quem Deus está irado? E o que é essa ira revelada nas Escrituras? No Antigo Testamento, nós achamos a ira de Deus relacionada à ideia do povo da aliança, onde o povo de Israel estava numa relação muito especial com Deus. Deus separou aquele povo do meio dos demais, ou seja, uma sociedade em decomposição. Deus santifica um povo, Deus separa um povo para colocar nele um propósito. Foi assim que Deus fez quando chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Se tu uma bênção. Através de você, Abraão, eu vou abençoar as famílias da terra. Eu vou reproduzir o que eu vou fazer na sua vida em muitas vidas. E Deus pega aquela nação, o vermezinho de Jacó, e vai transformando num povo abençoado, próspero. Deus estabelece as leis morais, os estatutos, os juízos, o culto.
a um Deus somente, ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus manifesta sinais no meio daquele povo para dar crédito ao que ele está implantando. E agora a nação de Israel vai reproduzir isso em todos os lugares. É o protótipo de Deus. Então, quando Deus fez isso, estabeleceu Israel, a paz entre aquele escolhido de Deus, o povo da aliança, e Deus, porque o restante dos homens não tinham paz com Deus, estavam separados. Deus chama Abraão, que era um pagão, mas Deus transforma ele, e separa ele para ele ser alguém. Não ache você que você era grande coisa, tá bom? Abraão também não era. E Abraão tornou-se porque o valor de Abraão foi aquilo que Deus acrescentou nele. É graça, isso chama graça, tá bom? Então você não é nada, mas Deus deposita na conta do nada a graça dele. E você agora tem crédito em Cristo Jesus. Deus fez isso com Abraão, salvo pela graça, mediante a fé. E Deus pega o pai da fé e reproduz agora, né, esta visão para o mundo. A paz nessa relação que a família de Abraão tinha com Deus, o mundo não tinha. E para que mantesse essa paz, era necessário, estava condicionada a obediência à lei de Deus. A lei de Deus. Paulo vai dizer que a lei é o aio que nos conduz a Cristo. A lei é aquela que certifica que você continua andando no parâmetro daquele que te aprova. Daquele que te aprova. Daquele que diz muito bem, servo bom e fiel. Aquilo que convém é a aprovação da lei. E mesmo no mundo secular, no mundo que nós vivemos hoje, principalmente o mundo ocidental, totalmente influenciado pelo Evangelho, todas as leis de uma nação têm um crivo principal, tem um DNA. Quando você olha para os direitos humanos, para os direitos de propriedade que nós temos, as liberdades que nós temos, livre mercado e tudo mais, isso é fruto do Evangelho que produziu. E quando alguém vai lá para sancionar, preparar e pensar, ele já tem uma cosmovisão. Mesmo ainda num mundo cheio de problemas que nós vivemos como o Brasil, ainda tem um crivo básico moral para isso, estabelecido por Deus. É a chave que essa nação conseguiu ver, por isso não está tão ruim como poderia, porque há Evangelho no meio dessa diluição de sociedade. Primeiro, quando tinha a quebra da lei, a ira de Deus então era provocada. Esse povo que estava na aliança, quando quebrava a lei de Deus, ele atraía a ira de Deus. A Bíblia diz que Deus tinha zelo, ciúme por seu povo, porque Deus estava santificando um povo para chamá-lo de seu, uma propriedade peculiar. Quando lá no capítulo 19 de Êxodo, versículo 5, Deus chama a nação de Israel para ser o seu povo, reino de sacerdotes. Pedro vai repetir anos mais tarde que nós somos, não éramos, mas somos hoje povo de Deus, reino de sacerdotes, ministério dos crentes. Cada um de nós somos edificadores de um reino, recebemos o DNA de Cristo Jesus. Hoje nós entramos no nosso quarto, oramos a nosso Pai sem precisar de véu. Nós estamos rompidos com o véu porque nós temos acesso livre ao Senhor. Ele nos deu acesso, Ele nos conectou. Temos paz com Deus em Cristo Jesus. Mas aquele povo no Antigo Testamento, se quebrasse a lei de Deus, a ira de Deus era provocada. Lá em Números capítulo 16, acontece a rebelião de Coré, Datã e Abirão. E diz que a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E 14.700 pessoas foram fulminadas, morreram por causa da quebra da lei de Deus. Diz que Deus se irou contra o povo. O que restringia a ira de Deus era a obediência. Era a obediência. Era manter-se paz na relação. Em Números 25:3, quando os israelitas cultuaram a Baal, quando eles resolveram se prostrar diante de uma imagem, de um bezerro, diz que a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Deus. Eles estavam quebrando
um pacto, uma aliança de santidade, de adorar a um único Deus. E estavam se tornando idólatras. E aquilo atraía a ira de Deus. O segundo aspecto é que quando outra nação também oprimia o povo de Deus, causando injustiça. Então, primeiro, assim, o povo de Deus, quando ele desobedecia a Deus, quando ele quebrava a lei de Deus, a ira de Deus se revelava. Então, um juízo acontecia. Quando inimigos atacavam Israel, causando violência, injustiça, esses inimigos provocavam a ira de Deus, e agora eles eram assolados por Deus, porque tocou no meu povo. Tocou no povo de Deus. Por exemplo, quando os babilônios maltrataram Israel, eles provocaram a ira de Deus e foram condenados à inexistência futura. Veja o que o profeta Jeremias profetizou, por exemplo, lá no capítulo 50, verso 13 e 14. Diz assim, olha, por causa da indignação ou da ira do Senhor, não será habitada, antes se tornará toda deserto. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia, todos vós que maneais o arco, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Deus pegou o mundo e se virou contra os babilônios. Nós vimos na história reino se levantando e reino caindo, porque a ira do Senhor se acendeu e Deus diz, você não é mais a bola da vez. Passou-se o seu reino. Então, no Antigo Testamento, nós encontrávamos a ira de Deus para com Israel, quando pecava, quando quebrava a aliança, e para com os inimigos, quando feria o povo de Deus. E muitas vezes Deus levantou juízo para livrar o seu povo. Para os profetas, o tema ira de Deus tinha duas implicações. Primeiro, a ira de Deus estava diretamente direcionada com o dia do Senhor. Muitos profetas do Antigo Testamento profetizavam o dia da ira, o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, um dia Deus vai cobrar de cada pecador, centavo por centavo de sua história. De cada desobediência, de cada pecado. Todas as nossas obras serão colocadas diante de Deus. E assim, de um modo geral, os profetas do Antigo Testamento profetizavam esse dia, o dia da ira de Deus. Não falando somente dos seus dias, mas do grande dia quando Deus iria condenar no inferno todos os ímpios. Lá em Isaías 13, verso 9 a 13, diz assim, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira, ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas, as constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do ardente do seu furor. Então, muitos profetas profetizaram esse dia. E esse dia ainda vai chegar. Esse é o dia da vingança do nosso Deus. Quando todos os ímpios do inferno serão colocados em juízo diante do Senhor. Esse é o dia. Ezequiel capítulo 7. Queria que você abrisse rapidamente. Ezequiel capítulo 7. Se você ler esse capítulo inteiro, você fica assustado. O tema dele é o fim vem. O fim vem. Está falando desse dia, dia do juízo. Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo, ó tu filho do homem, assim diz o Senhor, Deus acerca da terra de Israel, haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ele vai falar sobre o dia do juízo. Verso 6, haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti, vem a tua sentença, o habitante da terra, vem o tempo, é chegado o dia. Do que está falando o profeta? De juízo. Juízo futuro, juízo final, o dia da ira do Senhor. Se você ler todo o capítulo, você vai ver Deus falando sobre
sentença, o profeta profetizando sobre a sentença. Então a ira de Deus estava diretamente relacionada, primeiro, ao dia do Senhor, para os profetas. Segundo, a ira de Deus também era uma atividade contínua do juízo de Deus. Aí você imagina, Deus reservou um dia que ele aplicará toda a cólera da sua ira contra o pecado. E quem viveu no pecado, o pecador que viveu no pecado, sofrerá sentença consequente aos seus pecados. Será condenado eternamente no inferno. Não é isso que as Escrituras nos ensinam? Esse é o grande dia. Mas a ira de Deus também é uma atividade continuada ou contínua de Deus. De tempos em tempos, Deus exerce certa medida de ira, ou de juízo, de sentença, para ir corrigindo o curso, porque senão o mundo se decompõe muito rápido. E exatamente essa ira que está presente na consciência do homem, Deus fez isso, é que inibe dele ser tão mal quanto possa ser, mesmo aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Assim, os profetas então não pensavam que a ira de Deus seria somente esse dia, o dia da volta de Jesus, o terrível dia do juízo, mas para eles a ira de Deus estava em atividade contínua, em doses homeopáticas. A ira de Deus ia se revelando. Quando Israel se separava de Deus, pecava, quando era rebelde, infiel, então a ira de Deus se desatava contra Israel, em ruína, desastre, cativeiro, derrota, Deus tratando do pecado. O povo de Israel foi açoitado por Deus 70 anos no cativeiro da Babilônia. Deus tratando, Deus falou que eu vou levar vocês, eu vou açoitar e eu vou trazer de volta. Deus falando que ele corrigia os filhos errantes dele. Era uma medida do Senhor. Para os profetas, a ira de Deus era algo que estava então continuamente em operação, mas que iria alcançar o seu clímax mais alto no grande dia do juízo. É quando o Eterno dirá: deu. Deu. É o Deus que manda pôr em ordem a casa. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara para o dia do Senhor. Não se esqueça dos seus mandamentos. É o Deus que chama o povo para o conserto. Chega um momento que diz assim: não dá mais. Mas por que Deus age com ira? E às vezes nós temos gente tão boazinha que fica pensando: como pode um Deus de amor mandar pessoas para o inferno? Como pode um Deus tão gracioso, tão maravilhoso, o Deus que ama o jornaleiro, o órfão, a viúva, o necessitado, aquele que ama o miserável, o pecador, como que ele pode mandar pessoas para o inferno? Eu faço outra pergunta para você: como pode um Deus santo, reto, justo salvar pecadores? Incoerente com quem ele é. Mas louvado seja Deus, porque ele é um Deus de amor, Deus de graça, de misericórdia, mas também é um Deus de justiça, e seus juízos são terríveis. Para ser glorificado em seu amor, ele salva. Para ser glorificado em sua justiça, ele condena. Só o pecador perde. Por isso, a única maneira de ganhar é aos pés da cruz, é rendendo-se ao Senhor. Por que Deus age com ira? Porque Deus é Deus. Porque Deus é por natureza santo. Ele não pode tolerar o pecado. E a ira de Deus é a sua reação contra o pecado. É lógico que quem peca é o pecador, por isso ele recebe a sentença. Mas é reação contra aquilo que suja, aquilo que macula um caráter santo. Então, por que Deus age com ira? É para aniquilar o pecado. Jesus veio para destruir as obras do diabo, veio para nos livrar da condenação do pecado, da ira de Deus.
para que nós ficássemos livres da ira de Deus, Jesus sorveu a ira no nosso lugar. Mas Deus é um Deus irado? É um Deus raivoso? Eu sei que talvez você na sua infância ouvia aquela canção, né? Cuidado, boquinho que fala, olhinho que vê, Papai do céu está olhando para você. E dava a impressão que Deus era um malvadão. Mas também tem aquele outro lado, que Deus é bom demais, é um Deus bonachão, aceita tudo. O sujeito apronta e pode voltar que ele aceita. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Só há mudança de estado quando há arrependimento verdadeiro. Quando há volta para o caminho do Senhor. Então Deus é um Deus irado? Não. Não. O pecado da humanidade, o pecado original, foi uma rebelião clara contra Deus. E só por nascer numa natureza pecaminosa, isso seria suficiente para Deus nos condenar em sua ira. Mas Deus não é um malvadão, um irado. É por isso que Ele estabeleceu um plano de redenção. É por isso que Ele nos deu um tempo de história para arrependimento. É por isso que Ele se revelou, e Ele se revela. E Ele se revelou na natureza, no que Ele criou, em todas as questões comuns, e na revelação especial sua palavra. Mas é exatamente a nossa recorrência pecaminosa, ou seja, pecando, nossa natureza pecaminosa, desenfreada, alimentada pelo mundo, pela carne, por Satanás, que nos torna totalmente incapazes, então, de fazer o bem, e totalmente escravos do pecado. E assim, nós vamos caminhando dia a dia para uma condenação. Por isso a Bíblia diz que, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, mortos espiritualmente. É por isso que a Escritura diz que Ele nos resgatou do império das trevas, gente dominada pelo pecado, escravo do pecado, uma natureza detonada. Ele nos resgata, Ele nos desperta na vida espiritual, Ele nos transporta para um outro reino, porque lá estávamos condenados. É o amor dEle sendo revelado. Paulo, ao falar da ira de Deus, na verdade, ele quer dar à luz aquilo que é capaz de freá-la. A graça de Deus. Então a grande preocupação de Paulo não é falar do inferno, é falar do céu. Não é falar da condenação, é falar do favor de Deus. Talvez um dos textos mais duros de Paulo, esse texto de Romanos, é um texto de amor. Ele está dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Se você quer fugir da ira, corra para a cruz. É um aviso. A graça de Deus é suficiente e capaz de restringir o mal, afastar o juízo de Deus. É a graça que nos revela o amor de Deus. Interessante que Paulo descreveu em todas as suas cartas, de maneira abundante, sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a compaixão de Deus, o amor constante, seu favor, a fé salvadora, a justiça de Deus por nós, em Cristo. Mas somente em 3 passagens, esta, Efésios 5, 6 e Colossenses 3, 6, Paulo fala sobre a ira de Deus. Ou seja, ele apresenta a graça o tempo todo. Mas aqui é como se Paulo falasse assim, olha, eu estou olhando para o que está acontecendo, eu quero que você preste atenção como Deus te ama. A sociedade está morrendo, você não morra junto. Ele estava escrevendo aos romanos, a capital. Se Corinto o negócio não estava bom, você imagina na capital, onde a pluralidade de pecados estavam, pensamentos e tudo mais.
Então o que Paulo quer nos ensinar é que nós temos todos os motivos possíveis para ficar longe da ira de Deus, não nos apegar a ela, e que Jesus veio para nos livrar da ira de Deus. Por isso ele assumiu o nosso lugar, recebeu em si mesmo justa punição, ele bebeu da ira de Deus no nosso lugar. Então o que nós aprendemos sobre a ira de Deus nas Escrituras é que a ordem moral no mundo, é a manifestação da ira de Deus, é a presença da ira de Deus. O que inibe o mundo na sociedade de continuar a ser tão perversa, eu estou falando do homem ímpio, pagão, é que Deus escreveu no coração do homem que existe um Criador, que existe um Deus que tem que ser adorado. Ainda que ele inculcando, ele se faz louco, ele procura outros métodos, outros caminhos, ele tem uma consciência. João Calvino chamava de senso divinitate ou senso de religião. O homem sabe que existe um Criador sobre todas as coisas. O mundo não é um acaso, não é uma grande explosão, a não ser que seja aquela. Disse Deus, bum, houve luz, é essa sim. Deus fez todas as coisas. Mas que é uma ordem no mundo. E há uma consciência, o cara nunca ouviu o evangelho, mas ele tem consciência de condenação. Você sabia disso? Por isso, quando nós vamos pregar o evangelho, a gente não precisa pregar como um bom mocinho, a gente fala do pecado, do mal que o pecado causou, e a gente fala da graça de Deus. Ou seja, a gente fala do veneno e fala do remédio. O cliente escolhe se quer tomar ou não. É lógico, ele só toma se o Espírito Santo mudar a disposição do coração dele. Aí ele... Mas nós pregamos anunciando, né, a doença e a cura. Ou seja, a lei de Deus escrita nos corações revela um Criador e limita a criatura nos seus intentos pecaminosos. Chamamos isso de graça comum. Graça comum. Mas Deus foi muito além e deu aos seus eleitos, ao seu povo, um presente que os faz fugir da ira de Deus. Chamamos de graça especial. E Ele revelou isso nas Sagradas Escrituras. Já li muitos livros, mas este é o único que me lê de certo autor. Dr. William Barclay diz o seguinte: a ira de Deus é o castigo inevitável do pecado. Então quem está e permanece no pecado, no final dessa avenida, dessa jornada, ele se encontrará com a ira pura de Deus. Só existe um caminho para sair disso. A ira de Deus é o castigo inevitável do pecado. Está inscrita na estrutura do universo. E é precisamente das consequências de nossa rebelião contra essa ordem moral que nos salva o amor de Deus pelo que Jesus fez por nós. Então quem está indo nesse caminho, e no fim dele, você sabe que na linha de chegada há uma sentença condenatória de juízo. Mas no meio do caminho entra a obra da salvação. Se você ouve o evangelho, arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como Senhor e abraça a graça salvadora, você é salvo. E o que tem então atraído a ira de Deus? Paulo passa a dar algumas questões. Primeiro, Paulo responde que é a idolatria. A glória de Deus foi mudada. Aquele que deveria ser adorado, reconhecido, a glória dele foi mudada em imagens de animais, em formas humanas, e aí por aí vai. E de onde que veio essa idolatria humana? Do seu próprio egoísmo. Do seu egoísmo. O homem quer se fazer o ídolo. Ele quer fazer suas ofertas. Ele quer apresentar suas orações. E todo o culto do homem não é por causa do outro de Deus, é por causa de si mesmo e não por causa de Deus. O homem se contempla. Quando aquela turminha resolveu construir a Torre de Babel, diz que eles falaram assim: para que o nosso nome seja célebre.
O nosso nome vai ficar conhecido. Eu quero no final da obra ter a minha assinatura. Quero ser reconhecido. Eu quero estar na calçada da fama. Não será Deus, será desde 1789, a humanidade começou a tirar Deus de todos os lugares, das universidades, dos grandes edifícios, das grandes decisões. E numa crescente de movimentos, foram tirando Deus do foco. Até 1789, o mundo respondia ainda olhando. Depois, tudo. E você vê o humanismo crescendo de maneira assim, o homem foi tomando o centro. E hoje você tira uma foto e a sua foto é um selfie. O homem se cultua hoje. O homem se cultua. Então a grande base do pecado é colocar-se a si mesmo no lugar de Deus. É trocar a glória. É vanglória isso. O pecado é o que o homem se adore a si mesmo em vez de adorar a Deus. Paulo está condenando o próprio culto. E assim foi a evolução do homem. Acompanhe comigo, verso 18, 19 e seguinte. Verso 18. O homem buscou a ira de Deus por causa da sua natureza pecaminosa contumaz. Ele é pecador e ele continua pecando. Ele continua naquela estrada que vai dar ao final dela a morte. Versos 19 e 20, o homem se tornou indesculpável, pois o Criador se apresentou na obra da criação, deixou sua assinatura, alguém que desenhou isso, que tem um design, que fez todas as coisas, marcou cada coisa e assinou. É Deus. As marcas da sua existência foram colocadas. Verso 19 e 20 diz: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Depois você pode bater no YouTube lá, design inteligente. DNA de Deus. E tem esses vídeos aí que vai mostrar onde Deus deixou suas marcas, a assinatura de Deus, em tudo. Inclusive nós usamos dessas marcas o tempo todo. Para desbloquear o celular, para fazer compra, você usa a sua impressão digital, que está na sua identidade. Ou os olhos. Não é isso? Ou a palma da sua mão. Eu não ando com cartão. O banco que eu tenho conta, eu chego lá, faço assim, faz a leitura. Não preciso de cartão. Porque tem marcas aqui, e são únicas, não tem outro cidadão que tem. Deus fez isso. Verso 21, o homem rejeitou o Criador, mesmo sendo revelado nas Escrituras. Diz assim, ó, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração e insensato. A mente ficou empedernida, endurecida, cauterizada pelo pecado. Rejeitou. Não quiseram nada com o Criador. Verso 22, o homem se julgou ser maior que Deus, se achando mais sábio que o Criador. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Verso 23, o homem adorou outro no lugar do Criador, tornando-se agora um idólatra egocêntrico. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está dizendo assim, o homem, ele está igual aquele avião da Air France, né? O sujeito achava que estava subindo, mas ele apontou em direção ao solo,
melhor, ao oceano, né? E foi para o abismo. É o pecado, a cegueira. Ele vai rompendo com todos os valores. E nós estamos vivendo um período na sociedade que a nossa geração está rompendo com todos os valores da fé judaico-cristã. Você sabe o que vai sobrar? Um sujeito de frente com a ira de Deus. É a destruição. Independência é morte. Quando o homem acha que ele pode fazer os seus próprios caminhos, termina assim. O caminho perfeito vem do eterno. Então o que aconteceu ao homem? Ele foi entregue não ao propósito original do Criador, mas sim ao caos. Caos do pecado, se tornando totalmente depravado e merecendo sofrer a ira de Deus. Paulo está dizendo, olha, a coisa foi, o sujeito está indo para o fundo do poço, mas não aceita ajuda. Alguém da torre está dizendo, olha, o avião está com o bico para baixo. Você está indo direto para o solo. Você precisa puxar o mancha e voltar. Ele fala assim, não quero te ouvir. Eu sei o que eu estou fazendo. E sabe mesmo. Estou morrendo. Então Paulo vai descrever, do verso agora 24 ao verso 32, o caos em que a depravação da humanidade entregou o homem. 3 esferas, rapidamente, para aplicarmos aqui. Primeira depravação, entregou o homem ao caos pessoal. O indivíduo, o ser, nessa sociedade que vivemos, entrou em confusão. Caos pessoal. Como assim, pastor? Verso 24 e 25, acompanha comigo. Diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o que nós vamos encontrar? Culto ao corpo. Gente, nós vivemos nessa sociedade. Nós retrocedemos 2.400 anos, voltamos para o mundo grego, que fizeram isso e se acabaram. É como se você não lesse a história. Toda a sociedade que adorou o corpo, ela se acabou. O mundo grego adorou o corpo, entrou na prostituição e foi assim uma decadência atrás da outra. Nós temos imagens, nós temos as esculturas, nós temos em ruínas, mas nós não temos mais a sociedade. Porque ela nem em ruínas ela ficou, um caos. O mundo grego se decompôs pela sua devassidão. Culto ao corpo. Nas academias, nas clínicas de estética, as pessoas, o sujeito vai para a academia, ele fica ali apaixonado por ele mesmo. Ele fica lá. Que nojo, irmãos. Eu imagino como o Criador olha para o sujeito que se adora. E não é porque ele quer o melhor para ele, não. Ele está cultuando ele mesmo. Ele entrou nesse ciclo de mundo. Ele está totalmente cego. O raciocínio dele está obscurecido. Ele está ali. Culto ao sexo, falta de pudor, cultura de sexualização na sociedade. Tudo é sexual. Tudo. Para vender farinha agora, tem que pôr nudez. E toda discussão agora é em torno da sexualidade. É todos ou é todas, não existe outro. Mas o pessoal está acrescentando. A sopa de letrinha está... O homem sexualizou tudo. É o fim da sociedade. Culto ao homem, personalismo, se não tem assinatura, se o personagem, o coach, se a marca dele não aparece, não tem valor, é o indivíduo em confusão. Ele está trocando de lugar com Deus. Ou melhor, ele jogou Deus na lata do lixo e ele precisa ser adorado. E olha que a gente gosta de seguir personagens. Nós criamos os nossos ídolos da nossa geração.
Nós curtimos o que eles fazem, até as besteiras que eles conversam, onde eles estão andando. O sujeito fica o dia inteiro fazendo história e o seu dia inteiro lá acompanhando. Você acha que você tem domínio próprio? Você é escravo das suas escolhas. É pecado. E a Meta, o Instagram, o Facebook, tudo sabe disso. E pagam caro por uma curtida sua. O que eles estão produzindo é personalismo. O tempo todo. Culto aos prazeres. Hoje não se pode mais sofrer, sentir dor, desagradar. Uma sociedade em busca do prazer, onde é proibido proibir. O sujeito não pode sentir dor. E você viu que nós ficamos tão fracos que nós vamos... Qualquer dorzinha a gente corre na farmácia e agora nem precisa pedir atendente. A gente já sabe, tem os Dorflex, tudo ali. Não pode sentir dor. Qualquer desconforto, a gente está buscando analgésicos. Assim também estão as relações. Qualquer palavrinha, magoei. Nós estamos criando uma sociedade de doentes. Indivíduo na confusão. O caminho dele tem que ser facilitado, não pode ter dificuldade. Ele não tem musculatura moral, espiritual, emocional. É por isso que os gabinetes pastorais e as clínicas de psiquiatria e os psicólogos têm muito serviço. Porque a sociedade, o indivíduo está em confusão e doente. Ele está querendo buscar tudo, menos olhar para o Criador. É lamentável, mas é a nossa realidade, irmãos. Então, a depravação entrega o homem ao caos pessoal. Ainda, obras da carne, o homem começa a produzir então, uma vez que ele está em confusão, ele vai produzir prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice. Ele vai se entregar à carne. A carne vai dominar ele agora. E é interessante que Paulo tem um contexto todo. Ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, olhando, seja dentro da Ásia ou na Europa, que era o mundo daquela época, a confusão que acontecia. Paulo introduz a ação do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo que tem que moldar o ser. Somente alguém convertido, que recebe a habitação do Espírito de Deus dele, pode vencer essas coisas. A sociedade já está entregue. É um matadouro. Estão seguindo num caminho que escolheu, mas no final vão dar de cara com a ira de Deus. Então o homem cultua tudo menos a Deus, foi criado para a glória de Deus, mas rouba a glória de Deus, se vangloria e passa a adorar a criatura no lugar do Criador. Então isso é um caos. A depravação total levou o homem ao caos pessoal. Segundo, a depravação entrega o homem ao caos familiar. É a família que entra em confusão, porque se o indivíduo não está bem, ele contamina as estruturas. Qual que é o grande ataque da nossa geração? Estruturas familiares. Em muitos países, o número de divórcios é maior do que o número de casamentos. Sabia disso? Confusão. Versos 26 e 27 diz o seguinte: por causa disso, porque o indivíduo está em confusão, por causa disso, o entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Qual é o outro contrário à natureza? O natural da mulher casada é se relacionar com o homem que ela casou, mas ela mudou. Semelhantemente, ou seja, do mesmo jeito, o homem, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O que nós vemos aqui é a base da estrutura familiar sendo detonada. Então nós vivemos numa geração onde ou existe o machismo elevado, ou seja, o machismo já é elevado, ou
Do outro lado, feminismo. No meio do caminho não tem um indivíduo equilibrado. Existe exatamente o resultado dos extremos, que é homossexualismo. Entregue. Mistura. Agora o sujeito ele é tudo. Essa semana eu ouvi, o sujeito ele é ecossexual. Ele sente prazer de ver o ecossistema. Misericórdia. Um é pan, outro não é pan, outro é... A confusão. Eu sou binário, não sou, eu sou... Tá. Confusão. Mas o que aconteceu? Isso entrou para dentro da estrutura da família, deturpando a sexualidade humana, desde a concepção, nossas crianças sendo atacadas. O tempo todo. Qual será o fim disso? Bestialismo. Sempre foi assim. O homem já faz sexo com tudo, depois não tem mais nada, vai fazer com os animais. Ah, pastor. Ô, filho. Você acha que não está acontecendo? Você está atrasado. Toda a sociedade, aquelas civilizações lá que estavam em Canaã. Você vai lá em Israel, aí tem lugar que tem escavações. As civilizações estão soterradas ali. Isso significa que eles fazem uma pesquisa no circo arqueológico e vão encontrar restos de uma geração inteira, de uma civilização, que não tem nada a ver com a outra. Mas a consequência de cada uma dessas civilizações deixarem de existir foi a devassidão. Se decompôs. Então nós vamos ver nessa sociedade o divórcio aumentando, adultério virando uma coisa normal, desrespeito, violência e práticas espirituais reprováveis. Isso é a família em confusão. É difícil, às vezes, você vê na sociedade uma família que a gente chama normal, tradicional. Pai, mãe, os filhos, casado dentro de um que planejou as coisas. A gente encontra um acidente. O que é um acidente? O sujeito teve 3 casamentos. No primeiro, ele não casou, mas teve filho. No segundo, ele casou, mas nem separou, já juntou com a outra, ainda está ligado nos papéis. A outra. E aí é o seguinte, tem gente que está casado, que ambos estão em 3 divórcios, tem filho com um tanto de gente, e aquela coisa mais, você fica tentando explicação, como é que encaixa ali. Como é que reproduz algo para mudar a sociedade com essas estruturas todas bagunçadas? Ô pastor, mas nós nos convertemos na 3ª tentativa, aí eu converti. Amém, a graça de Deus compensa as desgraças. Entra para corrigir. Hoje você teve famílias desestruturadas. Deus permitiu que, nesse momento, onde os 2 estavam detonados, tiveram várias relações, construíram famílias que se perderam, construir e começar. Amém. Mas esse não é o padrão de Deus. Isso foi a misericórdia de Deus que te atingiu. O padrão de Deus é o básico. O casal que casou dentro da bênção de Deus, dentro da aliança, que teve seus filhos, que educou nos caminhos do Senhor. É isso que a sociedade precisa. Famílias estruturadas. Não famílias em confusão. Não famílias em confusão. Mas o pecado, a depravação entregou assim. E por fim, a depravação entrega o homem ao caos social. É a sociedade que entra em confusão. Se o indivíduo está em confusão, a família entra em confusão, e assim a sociedade se decompõe. Verso 28 ao verso 31 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, parece que assim, o sujeito está pilotando um avião, não é isso? E o pessoal está avisando, você vai cair. Não, não vou não. Você vai, e continua. E Paulo vai registrando isso, a queda livre. O primeiro alerta era para... Ele fala, me localiza onde que eu estou. Você está descendo em queda livre.
Tantos graus para a direita, corrige. É a graça de Deus que tem que fazer, tem que ouvir. Aquele que ouve a palavra, a semente desce, produz a mudança, corrige a vida. Olha o texto. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental, o quê? Reprovável. O que significa? A cabeça, a comunicação intelectual já não tem mais sentido. O raciocínio está maluco, porque está fazendo maluquice. Sabe que está indo para o inferno e continua fazendo, ignorando todos os sinais, como Noé pregando durante 100 anos, as coisas estão acontecendo, ninguém quer ouvir, ninguém quer ouvir, ninguém quer ouvir. Até que o dilúvio veio, levou a todos aquela geração. Não ouviu. O entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Paulo diz assim, não dá nem para falar. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Sociedade em plena confusão. O pecado entrega isso. Essa é a disposição mental reprovável. É a mente carnal, totalmente corrompida, que planeja o que é perverso, cruel, pecaminoso. Se você tem antes um indivíduo que está firme em Deus, firme na rocha, que anda dentro dos valores, ele constrói uma família sólida. Essa família sólida constrói uma sociedade forte. Uma sociedade sem violência, uma sociedade onde os valores são respeitados, onde a sexualidade é sadia, onde os princípios morais são obedecidos. Equilíbrio. E essa disposição mental reprovável vai construir, ou melhor, vai destruindo os valores, vai construindo, né, um canal acelerado para chegar ao fim, a ira de Deus. Constrói um ateísmo, não crer em Deus, não crer no juízo de Deus, eles dizendo assim, morreu, acabou. Olha, você pode ignorar, você pode falar que esse livro é de papel, que foi o homem quem registrou, mas você não pode ignorar o que Deus fez, como Ele criou, como tudo no mundo tem ordem. Você não pode ignorar que mesmo sendo de papel, e o homem que registrou, foi Deus quem inspirou e mandou escrever, porque as Escrituras confirmam o que existe no universo, o que existe na natureza e o que existe na ciência. A ciência, ela trabalha, a Bíblia já tinha falado sobre o assunto. A Bíblia não é um livro de ciência, mas a ciência não consegue contrariar as Escrituras. Porque quando cava, encontra as evidências. Deus deixou as evidências para dizer, estou aqui. E as Escrituras chegam entre nós para nos trazer esclarecimento, para conhecermos a Deus na sua revelação especial, no seu amor, na sua graça, nos avisos que Ele nos dá, para a gente sair do caminho torto e encontrar o caminho da graça. Então, o homem vai construindo esses caminhos, a sociedade em confusão, injustiça, desonestidade, malícia, homicídio. Por que o homem chega a vias de fato, a assassinar o seu semelhante? É porque o indivíduo está em confusão, a família está em confusão, a sociedade está em confusão. É um mundo sem Deus. Porque não tem o temor de Deus. É por isso que ele quebra os mandamentos. Muitos quebram conscientemente, outros rompem com todos os valores, ignoram todos. Mas não vai poder ignorar a Deus para sempre. Inveja, engano, avareza, amor ao dinheiro, uma sociedade totalmente dominada ou pela sexualidade ou pelo valor. O dinheiro é um maravilhoso servo, mas é um péssimo patrão.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Condena. As pessoas estão escravizadas, trabalham de sol a sol para ganhar mais, para ganhar mais, para ganhar mais. Morrem, não gastam nada, não investiram em nada que era útil para a edificação, para o cuidado, não promover um bem social. Cegos. Concluindo, irmãos. Quero concluir falando dos efeitos terríveis do pecado em nossas vidas. Primeiro, o pecado nos afasta de Deus. De Deus. Paulo está trabalhando isso. Nos afasta do conhecimento de Deus, nos afasta do relacionamento com Deus, nos afasta do culto a Deus. O pecado faz isso. Vai nos colocando fora de um eixo onde deveríamos estar, sendo nutridos num relacionamento. A Bíblia diz que no jardim Deus se revelava. Deus se relacionava com o homem na viração do dia. Deus dialogava com o homem, havia um relacionamento, havia uma troca. Mas o dia que o homem pecou, o homem rompeu com Deus. O homem que antes andava com honestidade, com sinceridade, com transparência, agora ele se esconde. E por que ele se esconde? É porque ele teme a ira de Deus. Ele teme a ira de Deus. Deus trata com aquele homem, Deus expulsa o homem do jardim, porque o homem sujo não pode ficar num lugar tão limpo e santo. Deus põe querubins, sela a entrada do Éden e deixa apenas uma promessa: eu vou enviar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou trazer a vitória do céu para você. O homem sai do jardim, as relações humanas agora estão totalmente comprometidas. Primeiro ato falho, quebrando o mandamento da vida: morte, assassinato, violência, disputa, inveja, frutos da depravação do homem. O pecado submeteu o homem assim, o afastou de Deus, do conhecimento de Deus, do relacionamento de Deus, do culto a Deus. Abel cultuava a Deus, Caim cultuava a si mesmo. Por isso ele foi rejeitado, ele e a oferta dele. Ali já está um coração duro, que não quis ouvir a direção amorosa de Deus, que disse assim: olha, Caim, o pecado está aí diante de você. Mas Caim preferiu fazer aquilo que era mal, e diz que ele odiou e matou seu irmão. Segundo, o pecado nos coloca em oposição à vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus é inimiga daquele que está em pecado. Nos submete à escravidão da natureza caída, do mundo e do maligno. O pecado nos coloca em oposição completa a Deus, dizendo o seguinte: olha, eu não apenas não quero ter relacionamento, mas eu vou tacar pedra ainda. Eu ainda vou brincar com fogo. Eu não vou ouvir os recados da graça. O pecado coloca o homem em rebelião contra Deus. A vontade de Deus é algo que o homem não quer fazer. Ele quer fazer a vontade dele. Ele quer construir o seu castelo de areia. É a sua história. É o nome dele que tem que ser sério. Ele concorre com Deus agora. Ele não coopera, ele não relaciona, ele não adora Deus, ele concorre com Deus. Ao Deus que diz assim: eu procurei um outro igual e não encontrei. Quem é que mede os oceanos a palmo? Quem conta as montanhas como pozinho na balança? Não conheço outro igual. Deus nunca viu ninguém igual. Deus não tem concorrente. É burrice se opor a Deus, mas o homem estava assim. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? O
pecado coloca o homem em oposição à vontade de Deus. Quando você faz aquilo que a sua carne pede, ou melhor, te manda, você é escravo do pecado. Você está dizendo para Deus, eu não quero relacionamento, eu me oponho a você. Terceiro, o pecado coloca a ira de Deus contra nós. Agora, não é apenas relacionamento rompido, não é apenas agora o homem se opondo a Deus, agora é Deus se opondo a você. Aí é pior, não é, irmão? Você já imaginou? Deus disse para a igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti. Deus pôs o dedo assim e disse, tenho, porém, contra ti. Você imagina se Deus hoje colocasse aquele dedo maravilhoso dele assim, eu tenho contra você. E ele fala assim, eu vou registrar a sua ficha policial. E começasse a mencionar os seus atos falhos, seus pecados. Como você iria se sentir? Fala, para com isso, pastor. Pois é, ele o fará. Com todo aquele que não estiver debaixo do sangue do Cordeiro. A ira. O pecado coloca a ira de Deus contra nós. Ao invés da graça, do favor, passamos a atrair justa punição. Consequências devastadoras das nossas escolhas. É aquele caminho. O final você sabe qual que é. É um lago que arde com fogo e enxofre. E você está caminhando naquela direção. Mas tem gente tentando te chamar a atenção. O evangelista está pregando. A mensagem está sendo ecoada. Deus está tocando a trombeta o tempo todo. Mas você está ocupado demais. Você ignorou. Ele mandou o filho dele. Porque ele mandou os servos. Você matou os servos. Não quis ouvir. Não quis ir para o banquete que ele estava convidando. Ele mandou o filho. Matou o filho também. Eu não, pastor. Matou. Eu e você estávamos lá fazendo aquele sacrifício. Ele morreu na cruz por mim e por você. Foi os nossos pecados que lançou ele naquele lugar. Na cruz do Calvário. Então o pecado coloca a ira de Deus contra nós. Ao invés da graça, do favor, passamos a atrair a punição justa de Deus. Por isso, precisamos levar a sério o pecado. Como assim, pastor? Quando nós levamos Deus a sério. Quando nós levamos Deus a sério. Deus não brinca de ser Deus. Você não pode brincar de filho de Deus. Tem que ser filho. Levar o pecado a sério. Não se prenda ao pecado. Busque o arrependimento verdadeiro. Busque a reconciliação com Deus. Você vai dizer, Deus, eu não quero a tua ira. Eu não quero me opor a ti. Eu quero relacionar-me com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento. Olha que maravilhoso. Jesus morreu na cruz. O véu foi rasgado de alto a baixo. Você entra no santo do santo hoje, você ora, o seu pai, você poder chamar ele de pai. Você era inimigo. Você era uma oliveira brava, mas ele cortou aquele galho maldito e implantou na videira. Olha só, ele fez uma transformação maravilhosa e agora você frutifica. O seu produto era ácido, pecaminoso, mas ele santificou você. E hoje, quando você apresenta adoração a Ele, os seus lábios santificados, o seu coração mudado, Ele recebe a adoração em Cristo Jesus. Você entra no Santo, você não é fulminado por causa de Cristo Jesus, do que Ele fez por você. Leve o pecado a sério, leve Deus a sério. Busque a reconciliação. Não aceite o curso da morte imposto pela natureza pecaminosa. Busque o auxílio do Espírito Santo. Busque a instrução maravilhosa, libertadora da palavra de Deus. E por fim, Jesus veio para destruir as obras do maligno. Jesus veio para mudar um caminho tortuoso, um caminho que dava para o inferno. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar
E aí você está indo num caminho, de repente você encontra um caminho que é estreito. E ele é estreito porque tem coisas que você não vai poder levar. Não dá para andar com mochila pesada demais. Com tantas coisas que esse mundo te oferta. Você vai ter que começar a deixar essas coisas pelo caminho. Tem que negar a si mesmo. Não tem mais culto para o eu. Tem que tomar a sua cruz. Então, dor na caminhada com Jesus é coisa natural. Se não está sentindo dor, fique atento se você não está andando no caminho que não é o caminho da cruz. É o caminho da cruz. É o caminho de negar a si mesmo, da renúncia. Esse evangelho do tudo pode, está tudo liberado, tudo faz, é daquele caminho que dá lá para a ira de Deus. É o caminho torto, tortuoso, é o caminho do pecado. Jesus veio para destruir as obras do maligno, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino de luz. Ele nos tira do caminho torto e nos coloca no caminho direto ao Pai. E cada passo que nós damos, nós caminhamos agora, não mais tateando, cegos, mas à luz da palavra, que é lâmpada. Como que é? Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para a minha caminhada. Se eu fecho a palavra, eu caminho em trevas. Lâmpada. Eu tenho uma lâmpada para caminhar. Então eu não vou chegar naquele caminho em cegueira. Eu sei para onde eu estou indo. Renda-se a Jesus, livre-se da ira de Deus. Que a palavra de Deus possa ser aplicada na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, no nome de Jesus. A palavra de Paulo para nós o final disso é graça. É isso que você tem que buscar. Eu quero andar no caminho da graça. Baixe sua fronte. Nós vamos orar. Ore por sua vida nesse momento. Você que está me ouvindo também pela transmissão. Quem sabe é a noite de você acertar a sua vida com Deus, de você arrepender dos seus pecados, do seu caminho torto. Voltar para o Senhor. A palavra de Deus está aí, anunciada. Não rejeite a palavra de Deus. Mas receba a palavra de Deus curadora no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque recebemos muito mais do que podemos entregar. É o Senhor que muda a disposição do nosso coração. É o Senhor que oferta vida no lugar da morte, que transforma sentenças condenatórias em algo maravilhoso, que são justiças aplicadas àquele que é pecador, o justificando, o salvando. Ah, Senhor, o Senhor nos premia com vida eterna. Obrigado, Deus, porque um dia eu e muitos meus irmãos andávamos em caminhos tortuosos, estávamos condenados nas nossas caminhadas, caminhando, Deus, rumo à ira do Senhor, porque rompemos o nosso relacionamento, porque nos opomos à tua vontade, e assim a sentença estava direcionada a nós. Mas a tua palavra maravilhosa foi pregada, a fé foi produzida no nosso coração por obra do teu Espírito. E a mensagem de salvação foi compreendida. E assim, ó Deus, o Senhor colocou no nosso coração uma disposição, um arrependimento genuíno. Nós confessamos as nossas obras más, os nossos pecados, e nós nos rendemos ao Senhor, arrependidos de todo pecado, e nós confessamos, recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, como Salvador das nossas almas. Fomos mudados. E o Senhor nos fez filhos amados. Nós queremos te servir em santidade, Senhor.
Ah, Deus, muda a disposição de mais corações. Que esta palavra nesta noite, ó Deus, possa ganhar as asas da alvorada, alcançar corações, transformar vidas, produzir fé nos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Que seja uma noite, ó Deus, de aviso, de trombeta sendo tocada, de que este é um tempo, ó Deus, de voltar-se para o Senhor, de fugir da tua ira e de abraçar um relacionamento santo, portentoso, abençoador com o Senhor. Abençoe tua igreja, tua noiva. Salva a vida, Senhor, no nome de Jesus. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos entoar mais uma canção.